Cigarette Insiders. Olá, de novo, estamos aqui com os meus companheiros Cadu dos Anjos e Natália Figueiredo. Estamos falando e seguimos nessa conversa da casa ganhadora do Arquidaily 2023. Então, o título de hoje, para fechar essa entrevista dividida em 3 partes, seria o poder transformador da casa Pomar do Capezal. Tá? E para discutir essa temática, a ideia é poder começar a pensar em que impactos a diferentes escalas, a escala de morador, nesse caso você, mas também a escala da comunidade ou a nível nacional até, como essa casa pode começar a promover certas mudanças para fazer melhor arquitetura, para fazer arquitetura mais sustentável e, sobretudo, com e para a comunidade. As diferentes comunidades que vivem ao redor do país e que hoje concentram grande parte da população brasileira. Dito isso, tem vários exemplos e, por sorte, a gente teve hoje a tua história que tu tá contando aqui para nós. Mas antes de introduzir essa, eu gosto nas aulas, na verdade, de tocar essa temática também. E no caso particular, por exemplo, aqui em Barcelona, tem algumas iniciativas nesse sentido que eu posso depois até te apresentar, se tu quiseres, e basicamente falam de arquitetura em comunidade também. Tem o caso, por exemplo, de um prédio de moradia que basicamente diferentes moradores se agruparam em formato cooperativo, interatuaram com a prefeitura e conseguiram um lote municipal. Eles juntaram uma grana através de diferentes vias e construíram um prédio onde eles participaram do desenho, participaram de todos os debates. Inclusive, tem muitos deles que a gente foi vendo na conversa que a gente está tendo. E, por exemplo, decidiram coletivizar alguns dos espaços, isso optimizava recursos, bem na linha dessa estratégia que a gente falou de reduzir o reboco, por exemplo, não botá-lo, instalações vistas. Nesse caso, eles falavam de espaço para lavar roupa coletivo, espaço de descanso, de comer, cozinhas grandes. Sabe aquela cozinha de quando de repente tem Natal e tem 25 pessoas, a família toda na casa, e tu precisa de mais espaço? Esse espaço está para essas coisas. Tem também quarto para convidado. Nem todo dia tem convidado. Provavelmente tem lugares que tem mais do que os outros, mas nem todo dia tem convidado, etc. Né? Então, todos esses debates em como a gente pode fazer uma arquitetura que é mais consciente, que pensa nas necessidades próprias da comunidade e que elas participam de entender o que elas querem e o que elas vão desenvolver, eu acho que é uma tecla-chave para entender todo esse processo no que o coletivo Levante, digamos, incorpora como metodologia, digamos assim, na hora de projetar edifícios e que também está representada nessa casa que a gente está discutindo. Então, dito isso, o que é que tu achas que o coletivo Levante implementa a diferença da arquitetura convencional, que faz que a comunidade tenha um papel importante e participe do processo de desenho? Isso não é fácil. Então, eu gostaria de te perguntar, digamos, como tu descreverias essa metodologia, esse processo que aconteceu nos projetos passados, mas, sobretudo, que, a partir das aprendizagens que vocês tiveram, estão começando a implementar ou melhorar nos projetos que todo dia vocês vão desenvolvendo no coletivo? Perfeita pergunta. Eu acho que antes de responder, de falar do coletivo mesmo, voltar um pouco na minha história, quando eu era criança eu pirava no meu pai desenhando a casa que eles moram até hoje, a casa da minha família. Meu pai não é arquiteto e ele é motorista de táxi, e ele fazendo aquele desenho e a casa ficou do jeitinho que ele desenhou. E mais tarde ele começa a fazer o esquema do puxadinho, de ir levantando mais, família crescendo, a gente adotou mais uma criança e tudo mais. E tem 2 pontos que eu acho que são muito interessantes nessa história do meu pai e que atravessa a minha história. Uma é que logo nos primeiros meses que a gente estava morando ali, eu presenciei uma cena de terror, que foi as telhas voarem na primeira chuva. Né? E que, com um pouquinho de conhecimento de arquitetura, engenharia ou até mesmo de gambiarra brasileira, que foi o que a gente fez da gambiarra depois, que foi colocar peso por cima dessas telhas, não voaria. E outra coisa foi, eu fui picado por escorpião
dentro de casa, e minha irmã também foi em uma outra ocasião, por falta de arquitetura, né? Por tijolo exposto, umidade, lixo e entulho aos redores, apareciam então escorpiões ali, e é bem contraditória essa história, né? Que na infância passa por isso e hoje ganhou o Prêmio Internacional de Arquitetura. Então, o legado que eu acho que o Levante deixa para o futuro da arquitetura na periferia, uma que é a possibilidade de a gente fazer o que quiser e brincar com a criatividade. Depois disso, eu estou agora numa pesquisa incrível que as pessoas têm me procurado para mostrar coisas diferentes nas periferias. O que eu tenho descoberto de jardins, sauna dentro da periferia, decks, ofurô feito de caixa d'água, sabe? Muita coisa divertida que tá. Piscinas, que é mais comum, mas pessoas fazendo piscina de concreto ou fazendo algum espaço de lazer ali. Então, a gente já sabe que existem, e os pedreiros que constroem a cidade são, na maioria, os que estão morando na periferia. Então, eles conseguem trazer um pouco de conhecimento para cá. Mas de tudo, acho que o legado é se preocupar com a base para evitar eventuais tragédias. Que, como eu falei no primeiro episódio, que na mesma semana que a gente ganha o prêmio, cai um tanto de casa no litoral norte de São Paulo, morrem pessoas nessa situação. Quando eu era pequeno, aí falando do segundo episódio, onde está construindo esse mega prédio, esse mega empreendimento com 4 alas de 10 andares cada uma, caíram-se muitas casas ali, pessoas morreram, sabe? E a gente viu as casas caindo, e não tem nada mais triste, gente, do que ver, né, o seu lar indo literalmente lama abaixo. Então, por que o prédio não vai cair? Né, porque tiveram profissionais ali que fizeram todo o estudo, toda a viabilidade para isso não cair. Poderia ter sido com essas casas, porque os pedreiros que estão construindo esse prédio são os pedreiros que moram lá no morro e talvez até moravam onde é que essas casas caíram. Então, acho que é esse legado principal, que essa mistura, né, do conhecimento técnico com o prático e com o design, podemos falar assim, né, como uma coisa que vai transformar, vai agregar na vivência para você estar vivendo num lugar interessante. Acho que esse é o legado que minha casa deixa. Gostei muito. Gostei muito do que tu falou. Total. Bom, Natália, eu estou te vendo. Não sei se tu queres trazer alguma reflexão sobre o que o Cadu acabou de falar. E só para concluir a pergunta, também pensando se tem outras experiências ou algum comentário que tu gostarias de fazer nessa ideia de que a arquitetura se faz com a comunidade e para a comunidade. Sim, é exatamente isso que eu fiquei pensando enquanto a gente conversava aqui agora, porque é muito interessante que tu tragas o exemplo da Laborda, que é uma das cooperativas de habitação que estão surgindo em Barcelona, e uma experiência em Barcelona de muitas outras cooperativas de habitação que estão acontecendo na Europa. Então, é usar o cooperativismo como ferramenta de melhoria da qualidade de vida e principalmente de acesso à habitação, né? Esse modelo de habitação tem feito frente à especulação imobiliária e os altos custos que tem a moradia. E é bacana porque eu acho que esse exemplo que o Martí trouxe também coloca em voga algumas características da periferia, porque é fato que as periferias, as favelas, elas carecem de infraestruturas e de equipamentos, isso é indiscutível. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria das favelas é fruto de uma organização comunitária. As pessoas construíram as suas casas de maneira comunitária, as pessoas se organizam para passar informação umas para as outras, cuidam das suas famílias coletivamente, e tem casos de favelas no Rio de Janeiro que as pessoas planejaram e construíram, inclusive, a infraestrutura das ruas, que chegaram a atingir níveis de qualidade que depois essa infraestrutura de esgoto pôde se conectar à estrutura formal da cidade. Então, eu acho que mesmo que o ambiente das favelas envolva uma certa precariedade da infraestrutura, esses territórios urbanos, né, eles colocam também na mesma proporção uma identidade coletiva. Assim, tem dados no Brasil que mostram que normalmente as pessoas nas comunidades têm mais sensação de pertencimento do que pessoas na cidade formal. Então, eu acho que essa não é uma estratégia que normalmente os arquitetos ou o poder público toma como óbvia, mas essa pode ser algo chave para transformar a realidade das comunidades, né?
para construir, para usar essa capacidade de auto-organização e principalmente de resistência para transformar uma realidade de precariedade numa realidade de abundância e tende-se a ficar só com essa imagem das favelas como um espaço de carência. Mas se a gente muda um pouquinho a perspectiva, eu acho que é possível enxergar também espaços de abundância. E é a partir desses encontros que a gente desenha e estabelece cidades para pessoas. Hablou tudo que a gente precisava ouvir, né, gente? Porque é isso, o imaginário da favela é a pobreza, é a miséria, é a violência. E a gente luta muito contra isso. E eu tenho um exemplo bom de ter alguém de dentro, que é o próprio Fernando Maculan. O Maculan, quando existe ali em 2000, nos anos 2000 até 2000 e pouco, ali 2010, cria-se o PAC no Brasil, o Programa de Aceleração das Comunidades. Acho que nem é essa a sigla direitinho, mas por aí. E aí o Maculan é convidado para fazer um centro cultural que seria para as costureiras da comunidade fazerem as roupas para os trabalhadores. Assim, aí tiraram todo mundo da favela, indenizaram geral e tal, e abriu uma avenida gigantesca, taca concreto no meio da favela. E o Maculan faz esse equipamento. E ele volta 2 anos depois, ele ganha um prêmio na Colômbia, e desse prêmio ele teria que voltar para mostrar como que estava. E estava abandonado. Porque é a prefeitura que vem, contrata um arquiteto de fora e sem ninguém de dentro ele cria aquele equipamento que funcionou durante um tempo, mas depois que acabou todo mundo... Quantas vezes aconteceu isso, né? Sabe, quantas vezes acontece isso? E seguem acontecendo. E a favelinha, de contrário, e Minha Casa e agora os outros projetos que a gente tá para fazer, tem essa coisa contrária, né? São pessoas de dentro, dialogando com pessoas de fora, mas numa hierarquia totalmente horizontal, onde, né, o Maculano manda na gente, né? Ele não dá a ordem e acata. Pelo contrário, ele já tem um gente, conhecimento e vocês um outro, e esses conhecimentos dialogam entre si. Exatamente. E tem dado certo isso tudo por conta dessa horizontalidade mesmo. E eu acho que é isso que as cidades têm que aprender com as periferias, e as periferias também se mostrarem abertas, né, para esse momento de beleza, construímos aqui no Rio de Janeiro nossa comunidade de esgoto. Aí vem quem entende disso e cria-se essa teia mesmo, essa rede, né? E se tu me permite, porque eu acho que isso foi uma coisa que eu até trouxe anotado hoje, porque me marcou muito quando eu vi a entrevista do geógrafo do Milton Santos, um grande personagem da história do Brasil. Ele deu uma entrevista em 97 pro Roda Viva, em que ele fala a seguinte frase, né? O pobre, palavras do Milton, é sábio porque conhece a experiência da escassez. Algo que a classe média está conhecendo agora. A experiência da escassez é o caminho da descoberta. Do que vale realmente, o futuro está nos de baixo. Porque a gente está fazendo um exercício de mudança desse conceito que a gente tem sobre abundância, sobre casas de qualidade, sobre o revestimento, né? E aí eu acho que as diferentes cidades, mesmo que seja BH tem muitas cidades contidas ali, como todas, né, ao redor do mundo. E a periferia tem uma inteligência que pode ser mapeada, a inteligência do coletivo, da resistência, da reutilização dos materiais. E eu acho que isso confronta a própria realidade da periferia, mas também traz à tona questionamentos contemporâneos, como a materialidade que a gente falou, o uso do tijolo, a exploração das diferentes usos de um material, né? E eu não quero ser poliana aqui, eu acho sim que a periferia tem diversas problemáticas, a gente tem que confrontar elas. Mas elas têm que primeiro ser reconhecidas, né? Elas têm que sair desse campo da informalidade, ser colocadas sobre a mesa para que a gente realmente olhe para o Brasil real, assim, o Brasil que existe, e aborde a técnica desde essas perspectivas e aprenda coletivamente. Concordo demais. Salve Milton Santos, Salve Milton Santos. Maravilhoso, pensador. Bom, pessoal, muito obrigado pelo papo. Acho que a gente já está chegando no final. Então, bora fechar aqui, tentando fazer um resumo do que a gente foi capaz de ver até hoje. Nessa conversa, a gente começou entendendo o Coletivo Levante e as cidades que levaram, os condicionantes que levaram a definir a casa como ela foi definida. A gente entrou dentro da casa, falou de materiais, falou de diferentes estratégias nessa conceição ambiental, nessa operação, né, de ventilação cruzada, de orientação, visuais, proteções solares, etc., diferentes estratégias. Nesse sentido, a gente falou de adaptabilidade e flexibilidade, de resiliência como resposta aos diferentes desastres que já aconteceram e que podem acontecer.
Mas a gente também falou de comunidade e de como, nesse sentido, não dá para separar arquitetura de comunidade de jeito nenhum. Então, eu acho que, e seguindo um pouco o que tu falou, como conclusão final, mesmo sendo a melhor casa do mundo, também é a menor casa do mundo, ou poderia ser, né? Mas eu realmente acredito que esse projeto, mesmo tendo as limitações, tendo os condicionantes que tiveram, dá para observar que pode guiar essa casa para melhores maneiras de fazer arquitetura, e deveria, na verdade, e arquitetura mais respeituosa, arquitetura útil e necessária, dessas respostas que a sociedade tem no dia a dia, e que, por bom ou por ruim, a arquitetura tem um papel-chave nesse sentido. Pelo tanto, essa casa é muito mais do que só uma casa, e eu acho que o ArchiDaily 2023 é prova disso. Muito obrigado Super, a todos. Eu queria, a gente tem um minutinho. Sim. Eu quero, quando rolou a premiação, escrevi uns versos que eu acho muito interessante para falar. Eu acho que o melhor jeito de finalizar a conversa de hoje é mais ou menos assim, ó. Num dia premiação, no outro é campeão. No outro dá entrevista pro Gugu e pro Faustão. Pro Silvio, pro Corujão, pro Chacrinha, pro Didi. Em BH eu sou tipo a Hebe, desbocado igual Dercy. Um salve pro Tivanildo, um salve pro Tideci. O Samuca tá na rua colhendo o que investiu. Cada casa é uma vitória, um lote que resistiu, que abriga uma família de boa num dia frio. Um bom lugar, escrevi um livro. Todo show me mato ao vivo. Eu sou do mato, da pedreira, do serrão, sou do Brasil. Sou da curva do Veto, Pedra Verde do Vinil. Eu sou do beco Genipapo, Ruagal sustenido. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Foi muito bom.